Olá pessoal, é com muita satisfação e alegria que eu compartilho com vocês essa notícia. Visões Prospectivas do Direito, volume 2, vai ser lançado na Livraria da Travessa do Leblon, Shopping Leblon, dia 6 de abril, às 19 horas. E eu vou falar um pouquinho com vocês. Como vocês viram em um vídeo anterior, esse aqui foi Visões Prospectivas do Direito, volume 1, dos meus mentorados Arrase. Quem são esses mentorados Arrase? A mentoria Arrase na elaboração do TCC promete vitórias muito além da mera aprovação com uma nota boa na banca de TCC, ou seja, o aluno termina o trabalho de conclusão de curso com tamanha qualidade que não apenas ele é aprovado, como a minha mentoria permite que esse aluno se transforme em um escritor e aquele TCC se transforme em um capítulo de livro. Por que eu oportunizo isso aos meus alunos? Porque quando eu me formei, eu não tinha muita ideia do quão o TCC poderia ser importante na vida desse aluno. E quando eu fui fazer mestrado, eu sonhava com a possibilidade de ser convidada para publicar um capítulo de livro. Mas eu ainda era uma pessoa muito anônima, eu estava iniciando, como todo mundo que inicia. E nisso, até que eu decidi o seguinte: eu vou criar minha própria oportunidade. Quem vai organizar um livro, quem vai organizar uma coletânea será eu. Até aqui no YouTube tem um vídeo como organizar coletânea de livro. Um vídeo muito interessante caso você também queira criar a sua própria oportunidade. E aí eu ganhei uma excelente expertise em organização de livro. Eu já publiquei livros meus e também tenho várias coletâneas que eu organizei. Visões Prospectivas do Direito, volume 2, transformou em escritores 19 estudantes e eu vou falar um pouco a respeito dos capítulos de livro que foram lançados aqui. Todos esses alunos, 100%, foram orientados diretamente por mim. São meus mentorados da mentoria Arrase na elaboração do TCC. Então vamos lá, quais capítulos de livro você vai encontrar nessa coletânea aqui? Análise do aumento da pena dos crimes contra a honra praticados na internet e o princípio da proporcionalidade, de Marcela Silveira. Da responsabilidade estatal sobre os órfãos do sistema carcerário brasileiro, de Rosemary Paulista Barbosa. Do rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, no tratamento de pessoas portadoras de câncer. Aqui há uma discussão sobre aquela época em que o rol foi considerado como taxativo e a transição novamente para o rol exemplificativo, o rol da ANS. Tem essa discussão aqui. A nova diretriz do Conselho Nacional de Justiça no reconhecimento de suspeito como emancipadora do princípio da presunção de inocência. Aqui nesse artigo, o João Vitor Marques Silva fala a respeito da resolução do Conselho Nacional de Justiça que aborda como o reconhecimento fotográfico de suspeito de modo que não fira o princípio da presunção de inocência, da atuação dos tribunais de justiça estaduais para a reabilitação psicológica de mulheres vítimas de violência doméstica. Graziele de Santos Ferreira dos Santos fez uma abordagem bem interessante. Quando a gente fala sobre poder judiciário e violência doméstica, o que a gente pensa? A medida protetiva, sentenças judiciais, mas o que o Poder Judiciário faz em matéria de política pública para reabilitar as mulheres vítimas de violência doméstica? Esse é o foco do artigo científico da Graziele. Graziele foi além de meramente falar sobre sentença judicial. Ela quis falar o que o Poder Judiciário faz além disso. Ou seja, programas do Poder Judiciário para a reabilitação da mulher. Da aplicação do Instituto da Guarda Compartilhada quando os pais residem em países diferentes, de Franciele e Yasmin Correia Silva de Oliveira. A Franciele fez uma abordagem da guarda compartilhada para casos em que os pais moram em países diferentes.
É muito comum abordar o quê? Quando os pais moram em cidades diferentes, em estados diferentes. Mas em países, será que é possível a guarda compartilhada? Sim, é possível, e é esse o tema do capítulo da Franciele. Venda de dados pessoais como fundamento... Desculpa, gente, estou ficando cega. A venda de dados pessoais como exercício da disponibilidade dos direitos fundamentais. O que a gente vê a respeito de dados pessoais? Empresas que vendem dados de clientes incorrendo em uma ilicitude, ou seja, a empresa não pode sair vendendo nossos dados por aí. Mas e quando a gente vende os nossos próprios dados pessoais para as empresas? Ai, gente, eu amo. Como eu amo ser mentora, como eu amo ter ideias diferentíssimas para elaboração de TCC. Os meus alunos, graças a Deus, são corajosos, seguem minhas ideias e tiram uma excelente nota, porque ninguém gosta demais do mesmo, não é? E Diolene Reis do Amaral tratou bem essa parte da venda dos dados pessoais feita pela própria pessoa para empresas. A responsabilidade do contador na sonegação fiscal do imposto de renda, de Felipe Gonçalves Boareto. O Felipe fez uma abordagem no seguinte sentido. Ele é aluno de Ciências Contábeis e está no livro Visões Prospectivas do Direito, volume 2, porque há um link entre a atuação do contador com o cliente no caso do crime de sonegação fiscal. Daí, podendo publicar em Visões Prospectivas do Direito. O que acontece? É muito comum, infelizmente, algumas pessoas sonegarem informações no imposto de renda. Mas o problema piora quando o contador se une ao cliente, munido dos seus conhecimentos, a fim de burlar o fisco. E aí, o que fazer com esse contador e como o Tribunal de Ética de Contabilidade vai atuar nesse caso? Esse é o artigo do Felipe Gonçalves Boareto. Do direito à liberdade de cátedra à luz do ordenamento jurídico vigente. Muita gente vê algumas instituições falando que professor deve falar ou não em sala de aula. E Ricardo Mascarenhas da Silva Júnior tratou essa questão. Peraí, estão falando que eu tenho que falar? E a minha liberdade de cátedra? Esse é o artigo do Ricardo. A ineficácia do reconhecimento fotográfico como único meio de prova no processo penal, de Tainan Guitarri Gonçalves. A Tainan aborda o seguinte: o uso meramente de fotos para incriminação de uma pessoa pode causar injustiças. Piora essa injustiça quando, além disso, estimula o racismo. Esse é o tema da Tainan. Ela abordou que o reconhecimento fotográfico como único meio de prova pode ser algo muito perigoso para o processo penal. Responsabilidade civil por propaganda enganosa de produtos de emagrecimento ineficazes, de Ingrid Schneider Suevo. A Ingrid falou algo que é muito corriqueiro na internet. Às vezes você vê uma youtuber ou instagramer magrinha dizendo que usou aquele produto e emagreceu horrores. E não usou nada, ela já era magra. Só que tem gente que compra essa ideia e compra um produto que é ineficaz. Como fica a responsabilidade dessa pessoa que faz a propaganda? A Ingrid aborda isso. Análise teórica e jurisprudencial da recuperação judicial das lojas americanas sob o enfoque dos princípios da ordem econômica, de Solange Fernandes Rodrigues. Eu amei esse TCC, ele foi o meu tchutchuco. Pessoal, aqui a gente fala sobre uma abordagem teórica e aspectos da jurisprudência que a Solange comenta na recuperação judicial das lojas americanas. Uma loja que faz parte do nosso cotidiano há tantos anos e, claro, merece um TCC sobre esse assunto, que se tornou um capítulo de livro. Eu fiz muita questão que a Solange publicasse. Assédio moral ao trabalhador por meio de mensagens depreciativas em rede social, de Brenda Maria das Graças Eloy de Mendonça. Gente, como a gente vê por aí funcionários sendo esculachados, perseguidos em rede social, isso pode vir a configurar assédio moral, e a Brenda Eloy alerta sobre isso. Desafios da implementação da mediação nos conflitos individuais trabalhistas, de Tiffany
Teixeira de Oliveira. Mediação, gente, não é só para direito de família, processo civil em geral. Na área trabalhista, a mediação é muito bem-vinda e a Tiffany aborda exatamente isso. Do posicionamento jurisprudencial sobre o direito real de laje nas favelas e o impacto da sua regularização no mercado imobiliário. Como o meu tempo de vídeo tá pequeno, eu depois faço os comentários dos demais e eu vou falar os que tem aqui que vocês vão amar ler. Benefícios e posicionamento do Conselho Nacional de Justiça a respeito da constelação familiar, de Kátia Figueira Costa. Gente, tem tanto tribunal CNJ falando contra a mediação familiar, mas ela é interessante. A constelação familiar, mas ela é muito interessante. Consagração jurisprudencial da adoção homoafetiva aos desafios enfrentados pela ausência de legislação, de Monique de Souza Araújo. Pessoal, infelizmente o direito homoafetivo só avança por meio da jurisprudência. A gente não vê um poder legislativo atuante na consagração de direitos das pessoas homoafetivas. E isso é um belo desrespeito em um Estado democrático. O Estado democrático não é para só a maioria. As minorias também têm direitos, elas existem. E isso não vai mudar. A análise da aplicação da lei estrangeira e exceções no caso de divórcio que envolva brasileiro e estrangeiro. Pessoal, o divórcio entre brasileiro e estrangeiro, morando em países diferentes, tem diversas peculiaridades e a Michele Araújo Cruz aborda isso. Por fim, uma análise crítica do uso de mandados de segurança para a defesa contra extradição de brasileiros que perderam a nacionalidade. Pessoal, brasileiro nato pode ser extraditado caso ele tenha perdido a nacionalidade. E muitos usam mandado de segurança para tentar se defender, achando que tem direito líquido e certo de não ser extraditado. Contudo, não tem. Esse é o livro Visões Prospectivas do Direito, volume 2. Eu agradeço por você ter ouvido até o final, dê o seu like e, se puder, compareça no lançamento do livro dia 6 de abril, 19 horas, Livraria da Travessa do Leblon.